Oi, Selva! Hoje vamos aprender um pouco sobre a lei de Ostwald, ok? Fala um pouco sobre equilíbrio, neste caso iônico, tá bom? O que envolve ácidos. Ai, a gente tem que lembrar o que é ácido. São substâncias inorgânicas. Tem várias teorias sobre o que é um ácido. Por exemplo, o Arrhenius diz que ácidos são todas as substâncias que, em presença de água, liberam como cátion o íon H+. Vamos usar isso. Então, a gente tem que lembrar que quando o cátion é o H, ele vai ser um ácido. Na presença de água, então, esse H+, ele vai ser liberado. Isso tem um nome, que você já vai descobrir o que é. Então, a lei de Ostwald, falar assim, tá? Envolve uma expressão matemática que engloba constante de ionização, molaridade e grau de ionização em uma solução diluída. O que são essas três coisas? Vamos aprender agora, tá bom? Primeiro a gente precisa saber o que é ionização. Então, é o seguinte, quando um ácido ele entra numa solução e se envolve com água, ele perde os seus íons H+. Não é que ele perde, eles se soltam. Isso é ionização, tá? Aqui você pode ver os exemplos do HCl, que vai virar H+, e o Cl. O HNO3, que vai ser H+, e NO3-. E outros exemplos. Bom, então primeiro vamos entender o que é o grau de ionização, tá? O grau de ionização, ele é basicamente a quantidade de hidrogênios que se convertem ao cátion. Então, vai ser uma porcentagem. Coloco o HCl num potinho com água e eu vou ver a porcentagem desses Hs que se soltaram do HCl. Vamos ver o exemplo aqui. Então, nesse exemplo, vocês podem observar que das 1000 moléculas de HCl que a gente colocou no becker, 220 ionizaram. Então, a gente vai ter 920 H+, e 920 Cl-. Moléculas ionizadas são os H+. Então, a gente vai fazer aqui o alfa, que é o grau de ionização. Ele é o número de moléculas ionizadas sobre o número total. Então, vai ser 920 sobre 1000, o que é 0,92 ou 92%. Isso é simples. O que é meio complicadinho é a constante de equilíbrio, tá? Relaxa que o que eu vou ensinar agora, o Ostwald vai simplificar pra caramba pra gente, tá bom? É a relação entre as concentrações molares dos produtos e dos reagentes presentes em um equilíbrio de ionização. Nesse caso, que pode ser de dissociação, que é com bases, tá bom? Então, a gente vai fazer aquela separaçãozinha da ionização, fazer a conta aqui, ó. Se a gente tem um HX qualquer na adição de água, a gente vai separar em H+, e X-. Vai ser a concentração molar do H+, vezes a concentração molar do Cl, dividido pela concentração do HCl. Isso aí vai dar um número. Um detalhezinho que eu quis colocar aqui é que a constante, quando a gente faz KI, em relação a ácidos, né, porque é ionização, e KD é bases, que é em relação à dissociação. Outra coisa é quando o ácido ele tem mais de um H, a gente vai fazer em etapas. Então aqui vocês podem ver, por exemplo, o do H3PO4. Você vai fazer um por vez. Separa um, depois separa outro, depois separa outro. No exercício, provavelmente, ele vai dar o grau de ionização de cada etapa. E aí, para você fazer o grau final, é só multiplicar os das 3 etapas.
Tá ok? Por último, o que a gente precisa entender aqui é a concentração molar. Concentração molar é simplesmente o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Isso é fácil, só fazer um dividido pelo outro. Depois dessa confusão toda, o que o Ostwald fez? Ele fez uma equação, simples assim, que vai determinar que a constante de ionização ela vai ser dada pelo grau de ionização ao quadrado vezes a concentração molar dividido por 1 menos o grau de ionização. Esse 1 menos é interessante porque quando o grau de ionização é muito baixo, o 1 menos vai ser quase 1. Então, dá até para ignorar. Eu prefiro não ignorar porque aí você chega numa exatidão mais próxima. Aqui eu tenho um exemplo, mas antes disso a gente precisa lembrar que tudo isso depende da temperatura. Dependendo da temperatura, essas coisas vão mudar, vão acelerar ou desacelerar. Geralmente a gente vai ter nos 25 graus Celsius. Bom, vamos lá. Esse aqui é da UEM, foi adaptado porque eu não coloquei a questão, só os dados. A gente tem um ácido monoprótico, em que a concentração molar é 0,02, ou 2 vezes 10 a menos 2, que o grau de ionização é 15% e a gente precisa achar a constante de ionização. É só colocar na fórmula e você acha o número. Simples assim. Acho que deu para entender, né? Eu sei que você deve estar super curioso para saber em relação às bases, mas essa aula não é para isso. É isso. Valeu, galera!